E o meu marido que me apelidou de anaconda buchuda. Ele disse que a minha barriga está enorme e com as pernas bem fininhas. E ele vivia trazendo um monte de macho aqui em casa pra ficar lá no quintal elogiando a mulher do vizinho. Porque a mulher do vizinho, ela é bem bonita, faz academia, come pouco, é magrinha e não dá gasto. Aí eu resolvi fazer academia e ficar bem magrinha também. E comecei a fazer dieta e logo ele começou a me esculachar, dizendo que eu estava passando fome em casa, que eu não fazia nada, que eu era uma inútil, e ele gritava bem alto aqui em casa. Ele ficava gritando, dizendo que eu tinha inveja da vizinha. E um belo dia a vizinha bateu aqui na porta de casa e falou assim: chama o seu marido aí que eu quero falar com ele. O meu perfil oficial é Josi Santos. E eu fiquei louca de ciúmes, mas eu fui lá e chamei o meu marido e falei pra ele: ó, a vizinha está te chamando, qual é o assunto que você tem com ela? E ele saiu todo sorridente, nem olhou pra minha cara. E eu fui atrás dele. Quando ele chegou na porta, a vizinha falou pra ele: vem cá, eu quero saber por que todos os dias tu grita meu nome dentro da sua casa. E ele calado tava, calado ficou. E ela continuou: o homem não tem nem 40 anos e é feio, barrigudo, nem trabalha, que eu sei, e ainda se acha no direito de esculachar a mulher. E ela olhou bem pra minha cara e falou assim: se tu tivesse vergonha na cara, você já tinha largado esse traste. Te valoriza, mulher. Virou as costas e saiu. Confesso que agora eu fiquei bem pensativa. O que vocês fariam no meu lugar? Meu padrasto me pediu um favor quando a minha mãe ficou doente e eu nunca tive coragem de contar a ela. Eu tinha 9 anos quando a minha mãe conheceu o meu padrasto. A minha mãe era mãe solo, se separou do meu pai. Eu tinha 2 anos, ele traiu a minha mãe. E aí ela voltou pra cidade onde os meus avós moravam. Lá ela arrumou um emprego, começou a trabalhar e acabou conhecendo um homem. A minha mãe, ela sempre foi muito bonita, sabe? Ela sempre chamou muito atenção. E a minha mãe conheceu ele porque um belo dia ele simplesmente foi visitar a empresa. Ele era o dono da empresa. E aí ele viu a minha mãe, se encantou pela minha mãe, pegou o número da minha mãe e começou a conversar com a minha mãe. Ele tinha muito dinheiro. Ele era um pouco mais velho que a minha mãe, não era muita coisa, mas ele tinha muito dinheiro. Ele começou a querer cantar a minha mãe foi caindo no papinho dele. Ele começou a frequentar a minha casa, que morava só eu e a minha mãe. Ele começou a namorar com a minha mãe e logo ele chamou a minha mãe pra poder morar com ele. Eu não queria, porque a minha mãe demorou muito pra poder ter estabilidade financeira, né? Porque não é fácil com uma filha pequena. Eu já tava com os meus 9, 10 anos. Mas ele acabou convencendo ela, então a minha mãe largou tudo e fomos morar na casa dele, que era completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivido, né? Porque ele morava numa casa enorme, ele morava mais afastado da cidade, ele tinha muito dinheiro, ele tinha empregado, ele tinha tudo. Você via que o cara tinha muito dinheiro. Até aí tudo ótimo, ele tratava minha mãe super bem, eu não me sentia muito confortável, mas eu era criança e eu não tinha escolha. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe ficou doente, né? A minha mãe teve câncer e aí ela teve que começar a fazer tratamento. E foi um momento muito difícil, né? Que apesar da minha mãe ter casado com um cara que tinha muito dinheiro, porque eles se casaram, a minha mãe não queria parar de trabalhar, mas aí ela ficou doente, ela ficou muito debilitada e ela teve que parar de trabalhar. Na época eu estava com os meus 13 anos e eu tinha muito medo de perder minha mãe, porque eu não tinha pai e eu sabia que eu só tinha ela. Ela começou a fazer um tratamento muito intensivo, ela começou a fazer químio e os remédios deixaram ela assim, gente, olha, muito debilitada. A minha mãe mal conseguia levantar. Passou um tempo que os médicos estavam vindo em casa pra poder cuidar dela. Só que o meu padrasto, que mostrava para as pessoas que estava do lado dela, em casa, ele simplesmente se revoltou. E essa revolta veio pra cima de mim. Curte e comenta, parte 2, depois da blogueira.